Hoje nós vamos falar sobre o José. Essa semana toda ficou no meu coração o José e eu pensando, como que o José agiu. E aí vamos falar agora algumas coisas que podemos tirar lição, Começamos com Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 1. José já tinha nascido, José já estava com 17 anos de idade, e vai começar toda aqui as lutas de José, Em nome de Jesus. Capítulo 37, versículo 1 de Gênesis. Está escrito assim, E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, colorida, Em nome de Jesus. Bom, o José, a gente examina aqui a Bíblia Sagrada, e a gente vê que é um cara direito, um rapaz de 17 anos, teve a sua infância, podia ser um moleque, podia ser um rapaz levando uma vida toda errada, afinal 17, 18, 20 anos é uma idade que o jovem está fervendo, não é verdade? Mas o José, ele era um cara direito, ele era um cara de Deus, já desde pequeno, amém? Aí você diz assim, mas Jacó não ensinou seus outros filhos? Claro que ensinou. Jacó teve 12 filhos, o José é o 11º, já tinha 10 filhos antes dele. Nasce ele, depois nasce Benjamim, E o José, ele trazia má fama dos seus irmãos. Ele era o dedo duro, pastor? Não, ele não aceitava as coisas erradas que os irmãos faziam. Quando você é do bem, irmão, quando você vive uma vida na palavra de Deus, as coisas erradas te incomodam. A Bíblia diz que o Ló, a Bíblia diz que o Ló, ele sentava na praça da cidade ou na porta, na entrada da cidade, e diz a Bíblia que ele afligia a sua alma todo dia, de ver a maldade, de ver a perversidade daquele povo de Sodoma. O Ló ali, ele falava, meu Deus, mas esse povo... E às vezes a pessoa fica esperando, Um dia o juízo de Deus vai vir, e vem. Você pode ter certeza, amém, Jesus? O juízo é certo sobre a má obra. Eu não estou falando de juízo final, de ir para o inferno, para o céu, não. Eu estou falando do juízo sobre a má obra, em nome de Jesus. Aquilo que nós fazemos de errado, você pode ter certeza, vai chegar um dia que você vai prestar conta daquilo, em nome de Jesus. Está na Bíblia Sagrada, tudo que o homem semear, ele vai colher ainda nesse mundo, não é no inferno, não. Vai colher aqui ainda. Então, nós precisamos fazer o quê? Entender, olhar para alguns personagens da Bíblia, ver como é que eles lidaram com situações difíceis. Então, o José começa, não aceitando, trazia má fama, os irmãos faziam coisa errada, ele chegava em casa e falava para o pai que era mentira. É mentira, pai, o animal não comeu ovelha não, eles mataram e comeram. E o Jacó, irmãos, é claro que ele ia brigar com os rapazes, amém? Aí a gota d'água foi a túnica colorida. Jacó fez, Uma túnica colorida para o José. O Jacó amava mais a José, porque diz aqui que era filho da sua velhice.
Mas eu entendo que não é só porque era filho da velhice. A gente sabe que o Jacó teve 4 mulheres, não teve? Ele teve 2 esposas e também teve filhos com as 2 empregadas. Então ele teve 4 mulheres na vida dele. Mas a gente sabe que ele amava uma, não era? Que era Raquel. Quando ele chegou na casa do tio Labão, ele se apaixonou por Raquel. E ele conversou com Labão. Labão falou: trabalha 7 anos que você vai ter a sua esposa. E ele trabalhou 7 anos. Casou com Raquel? Não. O Labão deu a mais velha, deu a Lia. Lia ou Leia. E aí ele foi tirar a satisfação. O Labão falou para ele, mas você está 7 anos, os 7 anos é eu que estou colocando, né? Falou, você está 7 anos aqui na terra e ainda não viu o nosso costume? Aqui primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. Falou, você quer casar com a mais nova também, aí é mais 7 anos. Aí o Jacó, diz a Bíblia que ele cumpre a semana da lua de mel com a mais velha, com a Lia, e depois ele casa também com Raquel. Mas vai trabalhar mais 7 anos de graça para o sogro. Ele fica 20 anos na casa de Labão, e 14 anos ele trabalha a troca das 2 esposas, e 6 anos ele trabalha com salário, e nesses 6 anos o Labão mudou o salário dele 10 vezes. Aí depois disseram que o Jacó era enrolado, né? Ele arrumou um mais enrolado do que ele. Ele arrumou um que passou a perna nele, entendeu? Depois no final, Deus vai fazer o Jacó sair dali com muitas bênçãos, né? Em nome de Jesus. Bom, então a primeira parte, o que nós temos que entender? O ciúme, a inveja e outras coisas, amém? Isso danifica, isso destrói famílias, destrói lares, destrói amizades, destrói relacionamentos. Quando se tem inveja, quando se tem ciúmes, entendeu? Quando a obra é maligna, irmã, em nome de Jesus. Claro que diz a Bíblia que eles já não podiam mais conversar com José pacificamente. O José já não era mais bem-vindo. Quando José estava, os irmãos que eram bem mais velhos do que ele, Rúben, por exemplo, eu acredito que já o José tinha 30, o Rúben talvez já tivesse, o José tinha 17, perdão, o Rúben já tinha uns 30 anos ou mais, eu penso. Amém? E aí afligiam José, começavam a desprezá-lo, mas ele continuava sendo uma pessoa de Deus, em nome de Jesus. No 37 ainda, no versículo 19, diz assim: e disseram uns aos outros: ei, lá vem o sonhador mor, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemos numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos, né, que será dos seus sonhos. Um dia os irmãos foram apacentar as ovelhas e demoraram demais. Já fazia vários dias que eles não voltavam para casa. E o Jacó mandou o José ir atrás dos irmãos. Falou, vai ver o que aconteceu com seus irmãos. Falou, eles não voltaram mais. E o José vai, na sua inocência, na sua simplicidade, achou os irmãos. De longe os irmãos, ei, lá vem o sonhador, ó. Lá vem o grande sonhador. O outro falou assim, vamos matar ele. Nós matamos ele e vamos ver o que será do seu sonho. Entenda bem, irmão. Uma coisa é o seu sonho, outra coisa é o sonho que Deus te dá, em nome de Jesus. Amém? Aquilo que eu sonhei, pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas o sonho que Deus põe no teu coração, esse ninguém tira. Ninguém vai tirar, irmão, em nome de Jesus. O José sonhava, amém, Jesus? Ninguém vai tirar. Os feixes de vocês dobravam o meu. Eu não entendi. Os irmãos que eram mais velhos falaram, a gente entendeu. Falou, a gente vai se dobrar diante de você. Você está louco? Não vai mesmo. Onde já se viu, moleque? Dobrar diante de você? Depois que o sol e a lua inclinavam, ele falou, agora piorou. Falou, agora é o pai e a mãe, e nós, ele 12 estrelas, nem 11 estrelas, vai se inclinar a você? Você está louco, rapaz? De jeito nenhum que a gente vai se dobrar diante de você. Mas vai, porque esse sonho é de Deus, amém? Em nome de Jesus.
Vamos matá-lo, quero ver o que ele vai fazer do sonho dele. A gente mata ele, pega essa túnica dele, a gente vai matar uma ovelha, vai lambuzar no sangue, vai falar para o nosso pai que nós encontramos essa roupa voltando para casa. E foi o que fizeram. Só que Deus não permitiu que matassem, né? Ia passando uma caravana de ismaelita, um deles falou assim: por que nós vamos matar o rapaz? Falou: vamos vender. Venderam lá por um preço baixo, porque a ideia não era arrecadar dinheiro, a ideia era se livrar do irmão. E venderam lá para os ismaelitas. E olha que é os primos, né? Porque os ismaelitas é descendente de Ismael. Amém? Eram os primos, né? E os levaram para o Egito e venderam lá. E lá vai começar uma outra parte da vida de José. Amém? Agora, o que eu quero dizer para você? Como é que você acha que José desceu para o Egito? Você acha que ele desceu rindo, feliz da vida, dizendo que Deus tinha um plano na vida dele, que um dia ele ia ser uma pessoa bem-sucedida, que ele ia esfregar na cara dos irmãos, que não sei o quê? Você acha que ele desceu falando isso? Claro que não. Ele deve ter descido com muita raiva. Ele deve ter descido, sei lá, entendeu? Muito nervoso ali com os irmãos, porque diz a Bíblia Sagrada que ele implorava, ele chorava, ele implorava para que os irmãos não fizessem aquilo, irmão. E os irmãos vão fazer. Amém? Os irmãos devem ter pensado: nunca mais a gente vê esse cara. Quero ver o que vai ser do sonho dele. Amém? Cuidado. No capítulo 39, você está no 37, passo 38, 39, o versículo 21, vai falar da honestidade, né? Vale a pena ser honesto. No versículo 21 diz assim, 39, 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor o estava com ele. E tudo o que ele fazia, quem que prosperava? O Senhor prosperava. Nós estamos, se for a história do José, irmão, dá para pregar um mês todo aqui, toda reunião falando de José. Então você percebe que eu estou pulando, já pulamos a fase aqui do José na casa do Potifar. O José, ele por ser um homem de Deus, ele foi escolhido por Deus. Amém? Às vezes, irmãos, você é escolhido por Deus para resolver algum problema lá na frente. Então Deus vai trabalhar com você. E Deus está trabalhando com José. José chega no Egito, o Potifar o compra, leva para a casa dele, e lá o Potifar percebe que José, ele não é um escravo como comum qualquer, ele é um cidadão abençoado por Deus, e ele começa a prosperar, ele começa a dar resultado, dar frutos. E o Potifar então pegou e falou assim para ele, fala o seguinte, cara, a partir de hoje não você vai perguntar para mim o que você vai fazer mais não. Falou: a partir de hoje você fala o que você quiser. E o Potifar mandou José fazer o que ele quisesse, irmão. E o Potifar enriqueceu, em nome de Jesus. Amém? Só que a Bíblia fala que o José era um rapaz bonito. Amém, Jesus? O José era um cara que chamava atenção, irmão. Amém? E não adianta, irmãos. Se tem um rapaz bonito que chama atenção, uma moça que chama atenção, vão olhar. E a mulher do Potifar começou a olhar para o José. Tem um caso com ele. Amém? E ele foi resistindo, até um dia que diz a Bíblia que não tinha ninguém na casa, foi uma falha de José. E essa mulher foi e agarrou José. O José, para se livrar dela, deixou a capa sair, a capa ficou na mão dela e ele deu no pé. Amém? Quando o José deu no pé, o diabo não perdeu tempo, já botou na cabeça dela, fala que ele tentou te agarrar. Olha só, como é que você inverte a coisa, está entendendo?
E essa mulher começou a gritar, dizendo que o José tentou agarrá-la. Aí já vieram os empregados, já vieram tudo, já seguraram José, já agarraram ele. O marido chegou, ela contou a história para o marido, e etc, e etc. Entre a palavra da esposa e a palavra de um escravo, você vai crer em quem? Embora isso é coisa minha, eu acho que o Potifar não acreditou na mulher. Ele sabia a mulher que tinha, amém? Nós já falamos aqui em outras reuniões dela como é que era o casamento deles, amém? Mas e a honra dele? Se ele falar, pessoal, minha mulher é sem vergonha mesmo, entendeu? Não. Então ele botou o José na cadeia. Aí lá na cadeia, o que acontece? Quem cuida dos presos, quem é? O carcereiro. O carcereiro é que tem o lado de cuidar dos presos, amém? E o que o carcereiro fez? Percebeu que o José era um preso diferente. E o carcereiro, então, colocou tudo na mão de José. O que o Potifar fez, o carcereiro fez. Coloca tudo na mão de José, e o José que vai praticamente ser o carcereiro da prisão, que vai administrar a prisão. E ele prospera naquela prisão, ele é bem sucedido lá dentro. Claro que ele era tratado com menos rigor do que os outros presos, amém, Jesus? Por quê? Porque o carcereiro estava de vida boa. Você acha alguém para trabalhar para você, você vai maltratar esse cara? E o José vai passar ali alguns anos nessa cadeia, em nome de Jesus. Mas Deus era com ele. Irmãos, quando você vive a palavra de Deus, Deus nunca te abandona. Você está na luta, Deus está ali, em nome de Jesus. Você está na batalha, Deus está ali, em nome de Jesus, em nome do Cristo. O José, desde pequenininho, homem de Deus, vivendo a palavra de Deus. Tentaram fazer mal a ele, mas não vão conseguir. Os irmãos tentaram, não conseguiram. A mulher do Potifar tentou, também não conseguiu. Conseguiu pôr na prisão, mas ele achou graça lá, porque Deus era com ele, em nome de Jesus, em nome do Cristo. É isso que as pessoas precisam entender, amém? E vale a pena você prestar atenção que durante a história de José, você não vai achar um momento do José lamentando. Você não vai achar um momento do José lamentando. O Davi disse, quantas orações Davi fez? Senhor, os meus inimigos são mais do que eu. Senhor, faz com eles como eles estão fazendo comigo. Você vai ver o rei Davi, numa porção de vezes, falando para Deus descer a lenha no inimigo dele. Mas você não vê o José aqui fazendo uma oração, pedindo para Deus, ó Deus, o Senhor vê o que meus irmãos fizeram comigo. Ó Deus, o Senhor vê o que essa mulher fez comigo. Não, você não vê fazendo isso. Amém? Parece que o José está assim, meu Deus, eu creio no Senhor, eu vou viver a Tua palavra. Não importa o que eu tenha que passar, em nome de Jesus, em nome do Cristo. Amém? Ele vai vivendo. Vale a pena ser honesto. Amém? Porque quando você é honesto, quando você vive os sonhos de Deus, aquele sonho que Deus põe no teu coração, o milagre acontece, amém? Está lá em Gênesis 42, pula mais um aí, 42, 6. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. O que acontece? O tempo passou. Faraó teve um sonho terrível. 7 vacas magras. Primeiro apareceram 7 vacas gordas. Depois apareceram as magras comiam as gordas. Depois de um mesmo pé de milho, apareceram 7 espigas bonitas, depois 7 espigas feias que devoravam as bonitas.
E o faraó chamou todos os magos do seu reino, chamou todos os sábios, chamou tudo que tinha, que falava, que interpretava, chamou todo mundo, contou o sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho. Ninguém conseguiu. Mas um tempo atrás, quando José ainda estava na cadeia, um tempo atrás, lá na cadeia, quando o faraó ficou nervoso com o padeiro e com o copeiro, e os dois tiveram um sonho na mesma noite, e o copeiro falou para o José: o meu sonho é assim, assim, assim. E o José falou: seu sonho é fácil. Falou: dentro de 3 dias o faraó vai te restaurar no seu trono, né? No seu lugar, no seu cargo. O outro falou: caramba, coisa boa, o cara vai sair da cadeia daqui 3 dias, vou contar o meu também. Contou o dele. Coitado dele, era melhor não ter contado. José falou: rapaz do céu, o seu não é coisa boa não. Falou: daqui 3 dias você vai ser enforcado. É melhor ficar preso do que ficar enforcado, né? E aconteceu isso. 3 dias depois o faraó foi lá e falou: traz os dois lá. Quem que é o culpado? O culpado é o padeiro. Falei: então enforca ele. E o rapaz do copeiro aí manda voltar e devolveu o cargo para ele em nome de Jesus. Amém. Aí o faraó, tá todo mundo ali. Quem interpreta o sonho? Ninguém interpreta. O faraó falou assim: vocês são cambados que não valem nada. Deve ter falado para o chefe do exército lá, falou: mata todo mundo essa cambada aí. Ah, meu irmão, quando manda matar, aí a gente lembra de coisas que a gente nem fez. Quando o faraó mandou matar todos os sábios dele, um carinha levantou a mão, o copeiro. O copeiro falou: o quê? Escapei da cadeia, agora vou morrer aqui? Levantou a mão, falou: opa, eu estou lembrando aqui, dos meus pecados lembrei de um. Por que ele disse dos meus pecados? Porque o José falou para ele, falou: cara, quando você sair da cadeia, fala com o faraó, eu não cometi crime nenhum. Falou: eu quero sair daqui. E diz a Bíblia que o carcereiro esqueceu. Nunca esqueça de quem faz o bem para você. Nunca esqueça de quem te ajude, irmão, em nome de Jesus. Amém? Não deixe que alguma circunstância difícil apague, tire o brilho daqueles que te ajudaram. Nunca faça isso. E o carcereiro esqueceu. Agora vai lembrar, porque agora está com a faca no pescoço. Agora ele está lembrando. Aí mandou chamar o José. Primeiro deram um trato no José, né? Mandou o cara cortar o cabelo, fazer a barba, arrumar, botou uma roupa bonita nele e levaram à presença do faraó. Chegou lá, o faraó falou para ele, falou: cara, contei meu sonho aqui, essa turma não revela. Falou: mas o de você eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. José falou: não está em mim, é Deus que faz isso. Você tem que sempre glorificar a Deus. Quando você trouxer uma bênção para você, você perdeu a bênção de Deus. O José falou: não está em mim, é Deus que me dá a revelação. Conta o sonho. Contou, o José falou: não é difícil também não. Falou: as 7 vacas gordas, as 7 espigas bonitas, são 7 anos de fartura. Vai chover e a terra vai produzir mais que o normal, vai ser fartura mesmo, coisa boa. Só que depois dos 7 anos de fartura, as 7 vacas magras que devoravam as gordas, as 7 espigas feias que devoravam as bonitas, são 7 anos de seca. E toda a riqueza dos 7 anos vai ser esquecida. O faraó falou: caramba, como é que nós vamos fazer? O José falou: também é fácil. Pega um cara sábio no teu reino e nos 7 anos de vaca gordas, ajunta o mantimento. Amém, Jesus? Nos 7 anos bons, ajunta o mantimento. Quando vier os 7 anos difíceis, você tem o mantimento. Só que quem sabe disso? Só a turminha que estava ali. Ninguém saiu dali contando para todo mundo: olha pessoal, vai ter 7 anos bons e 7 difíceis. Não. Quem sabia? Agora, vai algum daqueles falarem. Todo mundo, deve ter dito: se falar, está morto.
Amém? E aí o faraó olhou para os sábios do reino dele e disse assim: onde acharíamos um cara tão sábio como esse? Você acha que alguém discordou de faraó? Você acha que alguém levantou a mão e falou assim: eu sou mais sábio que ele? Você acha que alguém fez isso? Amém? Primeiro que o José já salvou eles da morte. Estaria todo morto se o José não interpreta o sonho. O faraó na hora tirou o anel dele, que era a assinatura dele, deu para o José. Fala o que você quiser, a partir de hoje você que toma conta. Falou: você é casado ou solteiro? Solteiro. Falou: dá a filha do fulano, dá por esposa para ele. Falou: tem que ter uma mulher. E deu a filha do sacerdote lá. Amém? Ele casou com ela, teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Amém? Efraim, ele colocou o seguinte: Deus me fez esquecer. Amém? E Manassés, Deus me fez prosperar. Em nome de Jesus, em nome do Cristo, irmão. Amém? Aí vai começar os anos bons. José tem 30 anos de idade. Ele saiu da casa do pai dele com 17. São 13 anos que o pai dele vem amargurando a morte de José. O Jacó não aceitava. Aquilo torturava ele todos os dias. Ele devia ficar pensando: por que eu mandei meu filho ir atrás dos outros? Uma besta fera, um animal feroz o devorou. Amém, Jesus? E o Jacó carregava aquilo, e os irmãos quietinhos, todos os dias viam o pai chorando, principalmente no início. E nenhum deles teve coragem de dizer: pai, o filho não está morto, nós cometemos uma maldade, nós vendemos ele, pai. Mas eles estavam indo para o Egito, pai. Se a gente for lá para o Egito, é capaz da gente achar ele lá. Nós vamos achar ele escravo, porque nós vendemos como escravo. Mas ninguém, todo mundo, óbvio, amém, acham que ninguém nunca vai saber, irmão. A Bíblia Sagrada diz que não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto, irmãos. Se você está fazendo alguma coisa escondida e acha que ninguém vai saber, para de ser bobinho. Para de ser bobinho, irmão. Vai saber, irmão. Amém? Vai saber, vai ser revelado. Aí o José, o sonho dele é realizado. Ele chega, ele está lá, ele nos 7 anos, ele juntou tudo. A Bíblia diz que ele construiu novos celeiros, ele derrubou os pequenos e aumentou, fez celeiros maiores, e foi só jogando o alimento lá dentro, e tal, e ele comprava tudo. Você tirou a sua colheita lá, você vendia para o José. Época da fartura, o preço é baixo. Amém? E o José só comprando, porque era fartura, dava com abundância, e o povo tudo na farra, irmão, e o povo tudo, aleluia, esse ano foi muito bom, o ano que vem vai ser melhor, e era melhor, aleluia, Jesus, e os caras só vendendo e gastando dinheiro, e não se preocupando com o dia de amanhã, em nome de Jesus. E no 5º ano, amanhã o ano vai ser melhor, e era melhor, cada ano era melhor, irmão. Cada ano colhia mais, irmão, mais. E os caras compravam e passeavam, e faziam não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Amém, Jesus? No 7º ano também, uma fartura tremenda, em nome de Jesus. Amém? Acostumado com a fartura. Não, no ano que vem vai ser melhor. E no ano que vem não foi melhor, irmão. No ano que vem não choveu. Não caiu chuva na face da terra. Amém? Conseguiram colher algumas coisinhas lá, talvez nos lugares mais úmidos. Aí fica assim: não, no ano que vem agora vai melhorar. E não melhorou. Se você conhece a história, no 1º ano, eles gastaram todo o dinheiro deles comprando comida. E quem que vem comprar comida? Os irmãos de José. E quando eles chegam para comprar, quem é que vendia? O José. Você tinha que passar por José. Todo mundo que quisesse comida tinha que passar por José. José que dava o preço, José que negociava. E quando ele olha, os irmãos lá. Amém? E você chegava lá arrogante ou não? Você chegava lá dizendo: escuta aqui, seu José, eu vim comprar aqui, quanto que é? Não, você chegava lá bem humilde. Por quê? Porque é o único lugar que tinha comida. Você não vai achar comida em nenhum outro lugar do mundo naquele momento.
Era o único lugar que tinha ali. Então, ou você chega bonzinho para conseguir o seu pratinho de arroz, ou você vai sofrer. Então, era normal as pessoas chegarem e se inclinarem. Chegavam e se inclinavam. Quando se inclinaram, o sonho deles se realiza. Amém? E o José ainda está meio bravo com os irmãos. O José está bravo. Por que o José conheceu? Porque eles não mudaram. Mesmo corte de cabelo, mesmo tipo de barba, mesmas roupas, estilos de roupa, né? Não que seria a mesma roupa, né? Mas o mesmo estilo de roupa. E por que eles não conheceram José? Porque o José, até que estava na prisão, tudo bem, mas depois que ele saiu da prisão, reformaram o cara, irmão. Ele agora é um estilo do Egito. Ele se veste como uma pessoa do Egito. E outra coisa, a Bíblia Sagrada fala que ele não conversou com os irmãos na linguagem dos irmãos. Ele conversava na língua dos egípcios e tinha um intérprete, tinha o tradutor. Então os caras falavam, o cara traduzia, José já entendia, mas ele esperava o tradutor. Acho que nem o tradutor sabia que o José entendia a língua deles, entendeu? E aí falava, o José respondia, e aí o cara traduzia para lá. A aparência é diferente. Os caras jamais imaginaram que era o José. E o José então começou um jogo. Vocês judiaram de mim, né? Vou judiar de vocês agora. Vocês são espias. Meu irmão, e você ser preso naquela época como espia, você estava morto. E quando era preso, né? Porque senão eles matavam já logo de cara, né? Vocês são espias. Aí os caras começaram a implorar pela vida deles. Vocês são espias. Aí quando você começa a passar por lutas, preste atenção. Quando você enfrenta alguma luta na sua vida, às vezes você fica buscando algum pecado. Aí eles começaram. Acho que é por causa do nosso pecado. Acho que é porque a gente vendeu. O outro já ia falar, tá vendo? Eu falei para não fazer isso. O outro não sei o que lá. E não sei mais o que, e não sei mais o que. E o José foi duro com eles, irmão. José foi muito duro com os irmãos. Amém? Começou a perguntar, vocês têm mais irmãos? Falou, tem um menor lá, Benjamim, que era o irmão de José. O José só tinha, por parte de mãe, só um irmão, era o José e Benjamim. Amém? Os outros eram com meio irmão, né? Como fala, com outras mulheres, que o pai dele teve. E aí, se não voltar com Benjamim, não vai levar mais comida, e não sei mais das quantas, torturou os caras, irmão. Psicologicamente, né? Não fisicamente, em nome de Jesus. Amém? Fez aqueles caras voltarem lá atrás e entender a maldade que eles fizeram. Amém? Nós não temos o direito de colocar qualquer problema, qualquer dificuldade ou prejudicar a vida de ninguém, em nome de Jesus. Amém? Nós não temos esse direito, mas eles fizeram. Achava que estaria resolvendo um problema, em nome do Cristo, mas não resolveram. Amém, Jesus? O José está bravo, vai fazer um jogo, vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá, vai passar 2 anos. 2 anos. O José vai se revelar para os irmãos 2 anos depois. Amém? No 42, no versículo 45, no capítulo 45, perdão. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Já se passaram 2 anos de seca, né? E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverem vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Eu sou José, ele está falando para os irmãos, e os irmãos fazem isso aqui, ó, cai o queixo. Os irmãos falam: não acredito que você é o José. Nós vendemos você como escravo, cara. Como é que você chegou no poder no Egito? Porque você chegar no poder no seu país, amém? É possível que algum jovem daqui futuramente seja o presidente da república. É possível,
Amém, Jesus? Esse cara cresce, se destaca aí no meio político e ganha eleição. Não é difícil. Amém? É possível, quer dizer, não é fácil, mas é possível, em nome de Jesus. Agora, você chegar em outro país, que você chegou lá como escravo. Qual que é a história desse cara? Esse cara, vieram os ismaelitas para cá, e o Potifar comprou ele, porque ele era escravo, e de repente ele ficou na casa do Potifar. Como é que foi lá? Ele foi muito bem. Mas depois ele tentou agarrar a mulher do cara lá, o cara prendeu ele, e como é que foi na cadeia? Na cadeia também ele foi bem, o cara foi bem. Entendendo? Mas com um cara desse, agora não. O faraó não quis saber a história de José. Só tirou o anel, botou, você faz tudo, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Cristo. No primeiro ano acabou o dinheiro. No segundo ano acabou o patrimônio. Acabou o patrimônio. Porque chegaram para o José e falaram: a gente não tem mais dinheiro. O José falou: vocês têm patrimônio. O que vocês têm lá? Tem umas vaquinhas, traz as vaquinhas. Amém? Tem uns camelos, traz os camelos. Tem um não sei o que, traz lá que vocês têm, em nome de Jesus. Acabou o patrimônio, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos de José, agora o José se dá a conhecer. O José já tinha dado pistas antes. Mas eles não entenderam, porque jamais imaginavam que o José estaria vivo. Amém? As pessoas talvez jamais vão imaginar que você vai ser um vencedor. Mas o dia que você vencer, eles vão te ver. Você não precisa falar. Aí você esfregar na cara deles. Não precisa. Amém? Só que o José, ele não aguentou. E o José perdoa. Amém? E para você perdoar, você precisa entender. O José disse no versículo 40, capítulo 45, o versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Quando você entende o que você está passando, aí você consegue perdoar. Amém? Às vezes Deus permite você passar alguma dificuldade na sua vida, não é por você, é para você socorrer outros que vão passar. Porque o outro talvez não tivesse estrutura. Amém? Em nome de Jesus. Qualquer outro irmão de José que fosse descer aqui para o Egito não daria certo, porque eles já eram desonestos com o pai. A pessoa que é desonesta com a própria família, ele vai ter alguma dificuldade para ser desonesto com os outros? Amém? O Rúben deitou com a mulher do pai dele, com Bila. O Rúben ia ter dificuldade para deitar com essa mulher? Claro que não. Na primeira, acho que nem a mulher, ele já ia atrás da mulher. Então é por isso que Deus escolhe José. Porque Deus vai escolher aquele que é temente a Ele, aquele que vive a sua palavra, em nome de Jesus. Mesmo numa época que não tinha Bíblia, mesmo numa época que não tinha igreja para você ficar indo todo dia, mas o José vivia aquilo que ele aprendia do pai. O pai passava a palavra para todo mundo, e o José aprendia, em nome de Jesus. Por que não escolheu Simeão ou Levi ou Simeão? Porque o Levi e o Simeão também usaram de malandragem. Porque quando sua irmã foi estuprada, a Diná, eles disseram, porque o rapaz quis casar com a moça, e eles disseram: aceitamos o casamento, mas vocês têm que se fazer como de nós, vocês têm que circuncidar. Porque Abraão era circuncidado, os descendentes de Abraão eram circuncidados. E o cara amou tanto a moça que ele falou: eu topo. Chamou o pai dele chamava, acho que Amor, entendeu? Com H, né? Falou: pai, assim. O pai falou: a gente topa. Falou: então circunda todo mundo. Trouxe todos os homens, devia ser uma nação pequena também. Trouxeram todo mundo, circuncidaram. É tipo uma operação de fimose. Fazer hoje nos hospitais com anestesia, com os equipamentos que temos hoje, não é tão difícil. Mas na época deles era. O terceiro dia diz que ninguém aguentava nada de dor, aquilo inchava.
Os caras não conseguiam nem levantar. O Levi e o Simeão foram lá e mataram todo mundo à espada. Amém? Esse cara mataria, esse cara não perdoaria, esses caras, todo Deus falou, não dá para usar Levi e Simeão, não dá para usar esse, aquele, não dá. Quem que vai usar? Deus vai usar quem ele viu a capacidade para usar. Ele falou, vou usar José. Amém? Esse não vai reclamar, esse não vai murmurar, esse vai fazer a coisa que tem que ser feita em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome de Jesus, irmão. E o José venceu. Amém? Aí o José entende. Você tem que entender, em nome de Jesus. O José entende. Falou para os irmãos, não pesa não, fica tranquilo, calma. Amém? Para a conservação da vida, eu vim na frente. Não foi fácil. Porque você ser preparado, se alguém disser para você assim, olha, você vai passar por essa luta, mas no final você vai ter um prêmio tal. Lembra de alguns programas de televisão? Tem alguns programas de televisão que, misericórdia, amém? Os caras comiam olho de cabra, comiam não sei o que, aquela coisa, mas tinha um prêmio de R$1 milhão no final. Aí você fala assim, opa, eu topo, amém? Eu vou comer essas loucuras aí, passar essas lutas, mas no final tem um prêmio de R$1 milhão. Só que o José não sabia de prêmio nenhum. Aí é que está o segredo. Você permanece firme com uma fé em Deus, mesmo sem saber que vai ter uma recompensa em nome de Jesus, em nome do Cristo. Mas Deus o recompensa em nome de Jesus. O José agora é governador do Egito. O faraó fica só na sua cadeirinha de balanço lá, e o José que faz tudo, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que ele fez na casa do Potifar, que ele fez na casa no cárcere, e ele vai fazer agora. E você acha que o José desviou algum dinheiro para ele? Claro que não. O José era honesto, em nome de Jesus. Amém? José fazia tudo em prol do reino, em nome do Cristo. Então ele perdoa. Perdoar restaura. Perdoar restaura. Amém? A família foi restaurada. A comunhão voltou, a alegria voltou para aquela casa. Mandou buscar o pai dele, falou, vai lá buscar meu pai, pelo amor de Deus. Amém? Chegaram lá, falaram para o Jacó, pai, Jacó, o José está vivo. E o Jacó falou, não está. Pai, está vivo, não está. Pai, mandou buscar a gente. Está vivo, não está, está vivo. Jacó demorou para acreditar. Você percebe que a mentira, ele creu fácil. Quando entregaram a túnica cheia de sangue para o Jacó, ele não precisou nem os filhos falarem, ele disse assim, uma besta fera o matou e o comeu. Ele acreditou fácil na mentira, mas na verdade agora ele tem dificuldade de acreditar. Você percebe como é que é a coisa, irmão? As pessoas creem fácil na mentira, mas têm dificuldade para acreditar na verdade, irmão. Aí falaram para o Jacó, falou, pai, vem aqui, sai da tenda. Olha os carros que o José mandou para buscar o Senhor. Não era aqueles carros de pobre, irmão, não era aqueles carros de humildes, não, era carros, irmãos, do reino, do palácio. E quando Jacó saiu e viu aqueles carros, irmãos, o Jacó falou, caramba, vocês estão falando a verdade, porque como é que vocês vêm com esses carros? Falou, pai, põe a mudança em cima, vão embora para a vitória. E colocaram as coisas deles e foram para o Egito, irmãos, em nome de Jesus, amém? Perdoar restaura, em nome de Jesus, amém? Perdoar restaura, mas para perdoar você precisa entender, em nome de Jesus, em certos casos, né? Você precisa entender em nome de Jesus de Nazaré, amém? José entendeu, foi Deus que me mandou. O sonho não era Deus que tinha dado, foi Deus que mandou em nome de Jesus, amém? Em nome do Cristo. Então vivamos a palavra de Deus em nome de Jesus, em nome do Cristo, e Deus vai derramar bênção na nossa vida em nome de Jesus, amém? Essa história é muito bonita, irmão. Eu duvido você ler essa história com o coração e não chorar, duvido. Se você colocar o coração aqui mesmo e ler e procurar viver o momento,
Porque a Bíblia Sagrada não é só para ler. A Bíblia Sagrada você tem que viver o momento. Você tem que viver. Amém? Imagina o jantar que José fez para os irmãos, colocou do mais velho até o menor. E os caras ficaram boquiabertos. Os caras falaram: caramba, como é que ele fez isso? Ele sabia de tudo. Ele conhecia os irmãos. Ele falou: aqui vai sentar o Rubem, aqui senta o Levi, aqui senta o Simeão, aqui o Judá e assim por diante. Em nome de Jesus. Amém? O por último foi o Benjamim que sentou do lado dele. Em nome de Jesus. Amém? No prato de todo mundo tinha uma porção. No do Benjamim tinha 5 vezes. Benjamim acho que olhou, que pratão de comida. Os irmãos falaram: por que o Benjamim está tendo mais do que nós? Os caras ficaram, irmão. Aí o José não aguentou, foi lá num cantinho, chorou, lavou o rosto, voltou. Tentou continuar, mas não deu. Amém? Aí ele perdoa. Ele abre o coração para os irmãos. Choraram, mas choraram com uma voz tão alta que diz a Bíblia que os egípcios ouviram o choro. A notícia espalhou, aquela coisa toda. O faraó feliz com José, porque o José tinha, feito aquela maravilha no Egito. Todo mundo estava indo lá. Os primeiros 2 anos, o José tirou tudo do povo. O José tirou o dinheiro e o patrimônio do povo. Aí no 3º ano, chegaram para o José e falaram assim para o José: a gente não tem mais nada para vender, para te dar. Falou: o que a gente tem é a nossa vida. Falou: então a gente queria fazer um acordo com você, uma proposta. A gente queria que você comprasse a gente para o faraó. Amém? Falei: a gente está se vendendo. Quanto? Todo mundo. Amém? Aí eu não vou me vender, então morre de fome, ô tonto. O José foi e comprou todo mundo. Amém? Todo mundo. A partir de agora, vocês não pertencem mais a vocês. A partir de agora, vocês são propriedade de Faraó. Vai ter mais 5 anos. Se 2 já foi uma luta tremenda, imagina 5. Porque nesses 2 primeiros anos, eles não sofreram tanto. Por quê? Porque eles tinham dinheiro e tinham patrimônio. Então eles foram gastando. Passaram dificuldade? Passaram, porque eu acredito que racionava. Quem tinha mais dinheiro sofreu menos. Mas a partir de agora não. A partir de agora você não tem mais nada. A partir de agora, se você não fizer esse acordo, você não vai ter onde ter comida. Eu vou plantar lá no fundinho. Pode plantar, não vai produzir. 2 anos sem chover, irmão. A terra está um cascão só. Amém? Até os riachos já secaram. Coisa séria, irmão. Em nome de Jesus. Amém? O José compra. Passados 5 anos, o José devolve eles. Vão plantar. Começa a chover. O José não comeu a semente. Nunca coma a semente. Semente se planta. O José pegou a semente e deu para eles. Volta para a terra de vocês. Volta para a vida de vocês. Só que é o seguinte: a partir de agora, já que eu estou dando a semente, 20%, a 5ª parte, pertence a Faraó. Amém? Você percebe que até então, a terra eles produziam era deles, eles vendiam, agora não, agora vocês vão dar 20% para Faraó, 5ª parte. Amém? Você sabia que isso se repete no Novo Testamento com Jesus? Fostes comprados por um bom preço, que foi o sangue de Jesus. Amém? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então hoje você não pertence mais a você. Você pertence a Jesus. Amém? Quem quer se entregar a Jesus? Porque se você não quiser, não tem problema. Amém, Jesus? Eu não aceito essa compra. Então perece. Eu não aceito me vender para o faraó. Eu acho que é errado. Ou então vive a sua vida. Não precisa, não era uma lei. Vocês têm. Não, José não botou uma arma e falou a partir de agora. Não. Amém, Jesus? Você vai assinar o contrato aqui? Não. Então, amém. Eu vim buscar aqui minha porção aqui, sei lá como é que o José dava, devia dar uma porção por mês, né?
Eu vim buscar aqui a minha porção do mês aqui. O José falava, cadê o contrato? Que você é propriedade de Faraó. Eu não aceitei esse termo. Eu falei, então você não tem comida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome do Cristo. Amém, Jesus? Acabou, irmão. Amém? Eu vou entrar no céu. Cadê o sangue de Jesus na sua vida? Cadê o selo do Espírito Santo? Eu não aceitei Jesus. Eu falei, então aqui não é o seu lugar, pode procurar outro. Amém? Vivam a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? E aí a palavra de Deus pede a 10ª parte. O José pediu a 5ª parte. O José pediu, Deus pede a 10ª parte, que é 10%. Metade do que o José pediu. O José pediu 20%. Amém? Deus pede 10%. Em nome de Jesus. Seja fiel também nos seus dízimos, nas suas ofertas, em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, pelo poder, ó Deus, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que haja, meu Pai, a vitória, que haja a bênção, Senhor, em nome de Jesus, derramando, meu Deus, do seu poder, da Tua graça, em nome de Jesus Cristo, que esse povo possa vencer, Senhor, todas as dificuldades, ó Pai. Oh, meu Deus, nós vimos, ó Pai, que o ciúme, a inveja, o ódio causou uma separação, uma destruição nessa família. Mas nós vimos, meu Pai, que quando José foi honesto, ele foi sincero, valeu a pena, Jesus, porque o Senhor era com ele, em nome de Jesus. Nós vimos, ó Pai, o sonho dele se realizando, o sonho de José se concretizando, porque quando vivemos a Tua palavra, os nossos sonhos se realizam, Jesus. Nós vimos José, meu Pai, perdoando os seus irmãos. Oh, meu Deus, ele tinha poder para matar todos os irmãos, para se vingar, mas não, meu Pai, ele ali perdoa os irmãos, ó Pai, ele entende o propósito, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que haja luz, Jesus, que haja grandeza do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, derramando da Tua unção, da Tua bênção. Aleluias.